Salve, salve, galerinha do Coletivo Futebol Clube, sejam bem-vindos. Cara, eu confesso que tô ainda muito decepcionado com o São Paulo, depois da desclassificação de ontem da Libertadores. Fiquei pensando bastante qual que é a sequência do São Paulo agora, o que a gente pode esperar desse São Paulo, o que resta, né? Que é o Brasileirão. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre as últimas rodadas do Brasileirão, a sequência do São Paulo, se o São Paulo de fato pode conseguir algo aí, né, na Libertadores, uma classificação da Libertadores, ou até onde ele pode chegar. A desclassificação, com certeza, tirou o São Paulo de qualquer hipótese de título desse ano, pensando que o Brasileirão também já ficou muito difícil. Mas vamos lá, vamos falar sobre a sequência do São Paulo. Vamos falar sobre essa possibilidade do São Paulo se classificar para a Libertadores aí também, tá? Antes de mais nada, só convido vocês a se inscreverem no canal, porque vocês apoiam muito a gente aqui. A partir do momento que você deixa o like no vídeo, a gente entende que você gosta do conteúdo e a gente também traz mais conteúdos aqui. Então, eu sei que é clichê, mas se inscreva no canal, ativa as notificações, que fortalece muito a gente, beleza? O São Paulo, após a eliminação aí para o Botafogo na Libertadores, o próximo jogo vai ser num domingo às 4 horas da tarde. Já lembrando que o próximo jogo vai ser no Mané Garrincha, São Paulo e Corinthians no domingo às 4 horas da tarde. Se o São Paulo vence aqui, ok, né? Vamos para 47 pontos, certo? Agora, se o São Paulo perde esse jogo pro Corinthians, aí a pressão aumenta, né? A pressão para com o time do São Paulo, para com o Zubeldia aumenta, porque a gente sabe que clássico traz muitos fatores negativos e, consequentemente, o São Paulo aí também pode cair, pelo menos, pensando aí, ó, Bahia, Cruzeiro, Internacional com 42 pontos, pode perder essa posição aí para um desses três que estão abaixo aqui também. O Cruzeiro enfrenta o Vasco em casa, o Bahia enfrenta o Criciúma, também em casa. E quem que é o outro aqui? O Internacional. O Internacional enfrenta também o Vitória em casa. Ou seja, 3 times que jogam em casa, que podem vencer, precisam vencer. E se o São Paulo perde esse jogo pro Corinthians, além da pressão para com o Zubeldia, para com o time, o São Paulo pode perder aí também até, se bobear aqui, 2, 3 posições. Então é o jogo que pode levantar o São Paulo ou não também. Na 29ª rodada, o São Paulo vai enfrentar o Cuiabá fora de casa. Olha a sequência do São Paulo. Vai enfrentar o Cuiabá fora de casa. Não é um time tão forte, com todo respeito ao Cuiabá, mas é um jogo fora de casa, pensando que o Cuiabá tá com 23 pontos. Ainda pensa em se livrar da zona de rebaixamento, querendo ou não, né? 23 pontos para 28, faltam 5 pontos, então o Cuiabá ainda tem chance de sair dessa zona incômoda. Enfrenta São Paulo dentro de casa. Então São Paulo precisa vencer aqui também, pensando nessa sequência aí, isso no dia 5/10. Na 30ª rodada, o São Paulo enfrenta aí o Vasco dentro de casa. O Vasco talvez aí pensando ainda numa Copa do Brasil, mas o Vasco que tá em 10º dentro de casa. Aqui eu vou falar, se quiser de fato buscar uma classificação na Libertadores, tem que vencer ou empatar com o Corinthians, não pode perder de jeito nenhum. Tem que vencer o Cuiabá fora de casa, com todo respeito ao Cuiabá, mas tem que vencer. Agora o São Paulo, a única coisa que o São Paulo tem que pensar é na classificação para Libertadores. Vai com o time total aqui, não tem como poupar nesse momento, e vai enfrentar um Cuiabá fora de casa que precisa vencer. Depois enfrenta o Vasco dentro de casa. Aqui tem que pensar em vitória também, não pode pensar em derrota ou empate. Contra um Vasco que vem bem, mas dá pra ganhar, dá pra vencer em casa. E logo a gente também tem que pensar que o São Paulo só pensa nisso também. Então tem que vencer em casa também. Na 31ª rodada, o São Paulo enfrenta o Criciúma fora de casa. Aí aqui é um jogo complicado, porque o São Paulo enfrenta um time que tá querendo brigar pra não cair. É um time que briga pra não cair.
É um time também que vem vencendo alguns jogos importantes. Inclusive venceu o último jogo contra o Grêmio. Venceu, se eu não me engano, venceu. Ou não. 28ª rodada. Ah, não. Minto. O Criciúma venceu um jogo atrasado, na verdade. Um jogo atrasado contra o Grêmio. Venceu o Grêmio. Fora de casa. E continua aí buscando sair dessa zona incômoda. Então São Paulo vai fora de casa enfrentar um Criciúma. Dá pra vencer? Dá pra ganhar? Logo a gente reitera. Dá pra vencer, dá pra ganhar. Porque é um Criciúma brigando aí lá na zona de rebaixamento, lá embaixo. Na 31ª rodada a gente não sabe como que vai estar. Mas provavelmente aí vai ser uma briga muito grande lá embaixo. Então acredito que o Criciúma vai se manter nessa briga aí incessante para sair dessa zona incômoda do rebaixamento. Na 32ª rodada, a gente vai enfrentar o Bahia. Aqui é um jogo difícil. Bahia fora de casa. O Bahia, querendo ou não, vai brigar também por essa vaga direta na Libertadores. A gente não sabe a sequência do Bahia, a gente não viu, mas o Bahia vai brigar. Ó, uma sequência forte, ó. Cruzeiro vai enfrentar o Vasco dentro do São Januário. Então o São Paulo precisa aqui pelo menos arrancar um empate. Na minha opinião, o que vocês acham? Deixando aqui um empate aqui no fora de casa. Acredito que, pensando nos jogos anteriores aí, se vencer, se pontuar bem, empatar com o Bahia não é um mau resultado. Precisa empatar ou vencer. Na 33ª, o São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense. Aqui, provavelmente, o Atlético Paranaense já não vai ter muitas pretensões. E caso perder hoje do Racing. Falar nisso, deixa eu ver quanto que tá o jogo do Atlético Paranaense. Rapidinho. Só pra gente saber aqui como que tá. O Atlético Paranaense tá enfrentando o Racing. Olha lá, 4-1 pro Racing. 4-1 pro Racing, cara. Que goleada que o Atlético toma. Então, ó, o Atlético tá fora da Sul-Americana. Logo, não tem pretensões nenhumas o Atlético em relação à questão de outros campeonatos. O Atlético Paranaense está lá embaixo, precisa vencer, precisa brigar para não cair. Seria um vexame enorme pro Atlético Paranaense, com toda a estrutura que o Atlético tem, com todo o elenco, uma arena que é dele. Com certeza que o Atlético vai brigar para não cair, cara. E nessa briga para não cair, o São Paulo tá aqui, vai enfrentar em casa o Atlético Paranaense. Pedreira pro Atlético, hein? Porque o São Paulo tem que pensar na Libertadores, jogando dentro de casa, tem que pensar em vitória. Na 34ª, vai até a 38ª, né? Na 34ª, São Paulo enfrenta o Red Bull Bragantino fora de casa. Aqui é complicado a gente pensar em qualquer tipo de resultado, porque o Bragantino ele oscila bastante. Mas é um Bragantino fora de casa. Então, São Paulo aqui com certeza vai ter dificuldades de vencer o Bragantino. Pensando aí que o Bragantino também tá no meio de tabela. Provavelmente aí sem muitas pretensões. É um jogo pra vencer, cara. Na 35ª, o São Paulo enfrenta o Atlético Mineiro. Aí a gente tem que pensar se o Atlético Mineiro vai estar ali brigando ainda na Libertadores. O Atlético que tá na semifinal da Libertadores. E na semifinal da Copa do Brasil, se eu não me engano. Uma baita de uma atuação do Atlético Mineiro. Acredito que aqui vai poupar contra o São Paulo, ainda mais jogando fora de casa. Se até lá não sair, né? Provavelmente o Atlético vai estar, pelo menos em alguma das competições. Ou Copa do Brasil ou Libertadores. E aqui o São Paulo, jogando aí provavelmente com o time reserva do Atlético Mineiro, tem que vencer também. Então a gente vê que até agora o São Paulo tem muita chance de vitória, cara. São times que o São Paulo vai pegar que, querendo ou não tem muitas pretensões com o Brasileirão, a não ser o Criciúma, a não ser ali o Atlético Paranaense. Os demais aí são times que o São Paulo consegue vencer, inclusive times que provavelmente vão poupar dependendo da sua sequência na competição da Libertadores da Copa do Brasil. Na 36ª, o São Paulo enfrenta o Grêmio. Aí aqui sim vai ser uma briga interessante, porque o Grêmio tá brigando também para não cair. E aqui jogando fora de casa é um jogo que provavelmente que o São Paulo pode perder pontos, pensando se o São Paulo não estiver muito bem na sequência. Esse aqui é um jogo, talvez um dos jogos mais difíceis. Um Grêmio dentro de casa, na casa do Grêmio, né?
E o Grêmio brigando pra não cair. Provavelmente aqui vai estar funilando muito. 36ª a gente tá falando, né? São 38. São 2 rodadas que faltam. Dependendo de onde que o Grêmio tiver, é um jogo extremamente difícil pro São Paulo. Próximo aí, 37ª, São Paulo e Juventude. Aqui tem que ganhar e garantir a Libertadores. Se o São Paulo conseguir pontuar muito bem nos jogos que a gente já pontuou, já falou, acredito que esse jogo aqui seja para consagrar o São Paulo de fato na Libertadores, ou até mesmo aqui, dependendo do andar da carruagem, é jogo para ver como que o elenco se comporta e tudo mais. Mas pensando em Bahia, Cruzeiro, Internacional, eu acho que essa reta final vai ser até o final mesmo, porque esses 3 times aqui que estão abaixo do São Paulo vão brigar muito grande aí para essa classificação na Libertadores, direta para a Libertadores, né? Pensando que a briga vai ser entre esses 4 aqui, provavelmente. Na verdade, os 5, né? Flamengo, São Paulo, Bahia, Cruzeiro, Inter. Acredito que essa briga vai ser aqui. É briga de 5 times para 2 vagas. Na verdade, para 1 vaga. 5 times para 1 vaga. Difícil. É duro. Pensando no Flamengo, que caiu hoje pro Penharol. O Flamengo agora também só tem o Brasileirão. Vai ser complicado essa reta final aí. E na última rodada, o São Paulo enfrenta o Botafogo. Ei, Botafogo. Enfrenta o Botafogo aí no último jogo, lá no Engenhão. Aqui, eu não sei quando termina a Libertadores. Em dezembro. Deixa eu ver aqui quando que é a final da Libertadores. Final da Libertadores 2024. A final da Libertadores será disputada no dia 30 de novembro, em Buenos Aires. 30 de novembro, aqui vai estar aquela ressaca. Se o Botafogo for pra final, vai estar naquela ressaca. Então São Paulo ainda tem a oportunidade de vencer o Botafogo aqui fora de casa. Pensando aqui que vai ser um time reserva. Ou se o Botafogo estiver brigando pelo título ainda. Jogo difícil aqui. Pode ser um jogo em que o São Paulo já não tem mais pretensões, já está classificado para Libertadores. Ou pode ser um jogo que pro São Paulo vai ser um jogo chave. Para ver se de fato o São Paulo vai. Olhando para essas análises que eu fiz aqui agora, para ser bem sincero, olhando para essa tabela e olhando o que o São Paulo vai enfrentar, eu acredito que o São Paulo vai ter que jogar até a última rodada, pensando até na última rodada para se classificar, porque na verdade não é uma vaga direta aqui. Se bobear aqui, se o Atlético Mineiro... Aqui vai uma vaga para a Copa do Brasil, né? Deixa eu ver quem que tá aqui. O Flamengo tá aqui ainda. Quem é o outro que tá? Botafogo. Agora me pegou. O Botafogo tá na Copa do Brasil ou não? O Botafogo também tá, né? Copa do Brasil, não tá? Deixa eu ver aqui certinho. Copa do Brasil. Ah, não. Botafogo não tá mais, não. Desculpa. É Atlético Mineiro e Vasco, Corinthians e Flamengo. Então, aqui só se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil para abrir mais uma vaga direta. Aí o São Paulo pode ser que o São Paulo entre. Se fosse no caso hoje, o Flamengo fosse campeão, São Paulo aí se classificaria para a fase direta, porque o Flamengo ganhou a Copa do Brasil. E aí restaria Bahia e Cruzeiro para decidir. Se o Botafogo vencer a Libertadores, aí abre mais uma vaga. Mas eu não vou esperar um Botafogo para ser campeão. São Paulo depende de si para se classificar aí direto, pensando que talvez o Flamengo vença essa Copa do Brasil. Tem um Corinthians para enfrentar, um jogão aqui também. E tem um Atlético com o Vasco aí na final. Provavelmente aí vai dar um Atlético na final contra, aí sim, tem que pensar aqui, Flamengo ou Corinthians. Difícil saber essa aqui, hein? Mas é isso. Olhando para esse cenário, para ser bem sincero, é uma briga até o final. Aí o São Paulo vai brigar contra vários times aí até o final. E o São Paulo vacilar nesses primeiros jogos aqui, ó. Corinthians. Quem mais aqui? Cuiabá. É um jogo que precisa vencer. Vasco dentro de casa. Precisa vencer. O Vasco possivelmente vai estar disputando ainda a Copa do Brasil. Depois, Criciúma, brigando para não cair. Ah, é fora de casa, mas tem que vencer. São 3 jogos por enquanto aqui, ó, na conta, ó.
Tem um Atlético Paranaense ainda, inclusive. Aqui o Bahia a gente pode relevar. São Paulo dentro de casa contra o Atlético Paranaense. Tem que vencer. Pensando em Libertadores, não pode perder. São Paulo e Bragantino. Aqui é um jogo complicado de se pensar. São Paulo e Atlético Mineiro. Tem que vencer. Pensando que o Atlético Mineiro vai estar ainda ou na Libertadores ou na Copa do Brasil. Tem que vencer. O Grêmio, que difícil saber. Juventude, ó, são 6 jogos, porque o último jogo é São Paulo e Botafogo. Botafogo vai estar brigando pra ser campeão. Então são 6 jogos que São Paulo precisa. São 18 pontos a serem disputados. São Paulo pode chegar aí a 58, 62 pontos. Então são 6 jogos que São Paulo precisa vencer, precisa mostrar que ainda merece o respeito da torcida de São Paulo, porque esses últimos jogos, pra ser bem sincero, contra o Botafogo, contra o Atlético Mineiro, o time caiu muito de produção. Muito de produção. Não, é um time que não traz aquela coisa aguerrida, aquela vontade de vitória, de vencer. São Paulo precisa mostrar pro torcedor São Paulino que merece o apoio. Fechou, gente? Esse aqui foi a análise aí dessa sequência do São Paulo no Brasileirão. Quis trazer aqui um pouquinho daquilo que o São Paulo pode enfrentar e que o São Paulo vai enfrentar nessa sequência. E pensando aí que o São Paulo só tem o Brasileirão, na minha visão precisa buscar totalmente aí a classificação, se não direta, garantido aí com o Flamengo campeão, o próximo aí na 5ª posição. Precisa disso. Fechou, gente? Fiquem com Deus, forte abraço. Obrigado aí mais uma vez por estarem presentes aqui nessa resenha. E sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, se você se inscrever e ativar as notificações, vocês serão sempre os primeiros a estarem sabendo aí, beleza? O canal tá crescendo, muito obrigado pelo apoio. Agradeço a todos vocês e vamos por mais. Fiquem com Deus. Não é vai, vamos São Paulo. Tamo junto, valeu.